Começando mais um Livre Cultura Cast, episódio número 3. Aqui é Denis Cruz e eu estou aqui hoje com a Ângela Fernandes para a gente falar um pouco sobre marketing sustentável e empreendedorismo social. Oi, tudo bem? Então, Denis, esse é um papo que realmente combina com o momento que a gente está vendo muitas mudanças de postura no mercado, mesmo nas formas de atuação, quando a gente está falando de empresas, seja na postura exigida por quem trabalha na gestão pública. Enfim, a gente não tem como fugir desse assunto, não tem como voltar atrás nisso também. Sim. A verdade é que os clientes hoje estão atentos aos recados que as marcas dão, né? Eles sabem diferenciar movimentos verdadeiros daqueles que são falsos, meros discursos, né? E marca, entenda-se, não apenas negócios, mas também pessoas, né? Para desenvolver mais esse assunto, eu conversei com um jornalista e especialista em comunicação empresarial, o Pedro Verda, que é fundador da Verda Impacto Positivo, um estúdio criativo que desenvolve projetos de inovação social em Recife. Ele promove também marcas e desenvolve pessoas através de experiências que impactam positivamente comunidades, meio ambiente e outros atores da cidade. O Pedro também é gestor de inovação do Porto Social, uma incubadora de projetos sociais localizada também no Recife. Pedro, como que o marketing sustentável poderia ser algo revolucionário para um pequeno empreendedor, principalmente quando nós temos em mente que a agressividade nas vendas, a forma incisiva que é você realmente ter um comportamento de venda para ter um resultado, isso precisa ser feito. Como é que a gente pode ver de uma maneira viável essa coisa do marketing sustentável? Essa questão do marketing sustentável, para mim, ele está muito aliado, na verdade, à essência da empresa, né? O propósito daquela empresa, daquela marca. Então, assim, o marketing sustentável ele só existe se aquela marca tiver, de fato, um propósito por trás, para poder saber comunicar, para poder comunicar e saber comunicar. Então, primeiro de tudo, eu acho que o mais importante é o marketing ser real. Para ele ser real, tem que haver propósito, né? Depois, essa questão da agressividade nas vendas, essa questão da questão comercial, eu acho que é tudo uma consequência, de forma muito orgânica. Por quê? A partir do momento que uma marca percebe, e ela tem isso de forma real, na sua essência, e percebe que isso pode ser muito estratégico, né? Eu acho que o aumento de vendas, inclusive, é uma consequência de um marketing sustentável bem feito, né? Então, eu acho que seria por esse caminho. Seria, primeiro de tudo, antes de começar qualquer estratégia relacionada ao marketing, seria analisar qual o propósito real da empresa, quais as causas que essa empresa defende, quais as problemáticas sociais que ela busca ajudar ou solucionar, para depois criar um planejamento de comunicação, um marketing em cima disso e obter os resultados. E aí a gente consegue passar pela questão da agressividade de mercado por consequência. Entendi. Hoje tem muitas marcas divulgando ações de publicidade, principalmente em relação a causas, mas elas fazem uma confusão bem básica entre causa e propósito, né? Tu poderia fazer uma definição rapidinho pra gente aí, uma diferenciação sobre causa e propósito, assim? Olha, o propósito, ele tá muito de acordo com aquelas questões antigas, né? Que já é bem conhecido por quem estuda ou por quem faz as áreas de gestão, de administração. Então os propósitos, ele está muito alinhado com a missão, visão, valores da empresa. Entretanto, é como se a gente ajustasse todas essas informações, né, e alinhasse isso junto ao que a empresa quer fazer, né, digamos assim. A causa, a questão de você adotar causas seria mais em relação ao que você quer defender, ajudar a solucionar. Qual a problemática social ou ambiental que eu posso estar defendendo, abraçando, digamos assim, e qual o legado que eu quero deixar para a sociedade, sabe? Então, assim, são duas coisas que, ao meu ver, eles se comunicam demais, né? Entretanto, eu acho que o propósito, ele se comunica mais com a política da empresa, aquela política no sentido do o que é a empresa, o que eu quero fazer, para onde eu vou, quais os meus valores, e a causa seria mais a questão social mesmo. Entendi. Ações de sustentabilidade têm sido um tema muitas vezes reservado para discussões em grandes fóruns com ícones do setor e sempre sendo mencionado por grandes multinacionais, assim. Como é que um pequeno empreendedor poderia entrar nessa esfera de falar de sustentabilidade e aplicar isso no dia a dia através de movimentos criativos e sustentáveis? Tu teria algum exemplo claro assim que poderia dar para a gente? Olha,
Essa busca pelo propósito, esse envolvimento nas causas sociais e ambientais, eu costumo dizer que ele pode estar presente em qualquer área de atuação profissional, seja até um profissional liberal, né? Eu acho que a escolha, na verdade, de você abraçar uma causa social e ambiental é da marca, é estratégico para você, mas que todos podem ter, né, esse envolvimento. Os pequenos e nano empreendedores, enfim, eles podem fazer isso também. Lembrando que eu acho, sempre que eu falo agora sobre a sustentabilidade, responsabilidade social, eu gosto de abrir um parêntese para explicar que durante muito tempo a responsabilidade social e ambiental ela foi atrelada a uma espécie de ecoeficiência numa produção, por exemplo. Então, se eu sou uma indústria, uma pequena indústria, como é que eu posso fazer para economizar recursos? Como é que eu posso fazer para economizar água, energia? E hoje, na verdade, o consumidor, ele já olha para isso como uma espécie de obrigação daquela marca, daquela empresa. Então, se antes a gente conseguia vender a responsabilidade socioambiental meramente nos nossos processos internos, a gente conseguir, por exemplo, uma certa economia de recursos, hoje o cliente já não olha mais dessa forma. Ele olha como se isso fosse uma obrigação mesmo, até porque a empresa, a marca, ela está ganhando nessa economia, né? A partir do momento que ela economiza, ela não gasta mais aquele valor que gastaria antes, enfim. E hoje ele começa a cobrar um outro envolvimento, que é um envolvimento mais tangível, que toca mais a sociedade. Então, hoje eles pedem que as marcas elas se envolvam em algumas causas que têm a ver com o seu negócio, né? Mas que toca nesse cidadão, nessa sociedade. Então, se eu sou um pequeno produtor de bebidas, mesmo que seja um produtor local, não precisa ser um produtor de grande impacto, enfim, uma nacional, multinacional, um pequeno produtor de bebidas. Então, a matéria-prima que eu mais uso é a água. Como é que eu posso, na verdade, estar economizando a água na minha produção? Ok, ecoeficiência, mas também como é que eu posso, de repente, me envolver num projeto social relacionado à água? Será que tem alguma comunidade? Será que tem alguma comunidade ribeirinha ou alguma comunidade na seca do Nordeste que a gente pode ajudar? Então, o consumidor hoje, ele quer unir, além da ecoeficiência, o envolvimento direto dessas marcas com alguns projetos e algumas causas sociais. E aí você pode... E aí, enfim, o campo é vasto, na verdade, né? Eu acho que cabe a cada marca entender qual área ela quer se envolver e como isso pode ser estratégico, né? Então, assim, exemplos eu teria até vários. Eu conheço empresas que já nascem, né? Com esse DNA social ambiental. Então, eu conheço empresas como até de amigos meus, como Saladorama, que ele leva para dentro de comunidades a democratização da alimentação saudável, e é uma empresa que começa pequena, dentro da comunidade, para a comunidade. Hoje ela já começa realmente a ter uma expansão maior, eles já estão atuando mais de um estado, mas eles começam pequenos, mas com essa causa social muito bem enraizada no DNA. E por fim, só para finalizar essa pergunta, eu quero destacar da facilidade que os pequenos e não empreendedores têm em se envolver com esse tipo de causa, porque é comum as pessoas pensarem que por serem pequenos é mais difícil, mas que não é, sim. né? Então, assim, é comum as pessoas pensarem que precisa de um investimento muito alto para você se envolver nesse tipo de causa. E não é a verdade, né? A gente sabe que os empreendedores, eles podem sim, seja um salão de beleza que dá treinamento para mulheres de comunidade, mulheres às vezes que não têm acesso ao emprego, algum outro projeto que seja relacionado a causas de transexuais, e aí pega essas partes da sociedade e envolve para fazer um projeto social. Então acho que o pequeno e o nano empreendedor eles estão repletos de possibilidades. É só a gente entender e ter um pensamento estratégico para isso. Sim, concordo contigo. Agora, trazendo para um ponto de vista em comparação entre pessoa física e pessoa jurídica, por exemplo, eu, Denis, ao realizar algum tipo de ação que envolva sustentabilidade, a ação sustentável, enfim, eu tenho um tipo de imagem em relação à sociedade que me vê fazendo algum tipo de ação de empreendedorismo social. Agora, eu como marca passo a ter um outro tipo de avaliação. É como se a sociedade, de repente, se recusasse a enxergar de forma
positiva a algumas ações que marcas realizam. Tu acha que há algum tipo de ceticismo em ações que envolvam aí o 3.0, quando eles partem de marcas como grandes trades do mercado, tipo uma Pepsi, uma Coca-Cola, que recentemente lançou aí uma campanha de endomarketing que acabou reverberando, essa Coca não é Fanta, o Boticário, etc. São todas ações que eles intitularam como ações de empoderamento de minorias e tal, mas que em determinadas circunstâncias geraram feeds negativos, visto que são ações que acabam não entrando no agrado de grande parte da sociedade. Tu acha que há uma diferenciação entre uma pessoa física, o Denis, realizar uma atividade de impacto social e uma marca realizar essa mesma atividade, ou não? Tu não enxerga dessa forma? Há uma diferença sim. Eu estava até lendo algumas pesquisas nos últimos dias e o Instituto Acatu ele divulgou uma pesquisa em que apenas, segundo a pesquisa que eles colocaram, apenas 8% dos brasileiros confiam em algum projeto, alguma campanha feita por marcas que se dizem sustentáveis, enfim. 20 e poucos por cento eles acreditam até certo ponto, mas ficam na dúvida. E a grande fatia, ela não acredita, como se as marcas elas não tivessem a credibilidade, digamos assim, como o setor privado não merecesse a credibilidade. Eu acho que a gente está passando por um momento de transição. Eu acho que durante muito tempo o marketing, principalmente o dito marketing sustentável, ou marketing verde, ou como queira, enfim, eu acho que ele foi muito mal trabalhado, né? A sustentabilidade, quando ela explodiu, em termos de temáticas, de debate, etc., o marketing, ele se apropriou de forma muito errônea da temática, né? Então, de fato, o que a gente percebeu é que várias empresas se apropriavam da temática de forma errada ou mentirosa. Praticando o chamado greenwash, né? Apenas mudando a embalagem pro lado verde, mas com o mesmo produto dentro, sem nenhuma resposta para a sociedade. Exato. Então, isso, de fato, fez com que a gente gerasse uma sociedade que tivesse dúvidas, digamos assim, em relação ao real envolvimento de uma marca numa causa social ou ambiental. Entretanto, então assim, de antemão seria assim, tá? Eu acho realmente que há uma diferença entre a pessoa física e jurídica e uma marca. Entretanto, Denis, eu sou muito positivo. O movimento, para mim, ele está acontecendo de forma tão bacana, tá tão interessante ver como as marcas estão começando a se envolver de forma mais real, porque a sustentabilidade é óbvio que ela não seria uma coisa passageira, né? Ela veio para ficar, inclusive em algumas empresas eles tomaram a sustentabilidade como um setor de apoio da comunicação, ou do marketing, ou do RH, e hoje eles percebem que a sustentabilidade, o social e o ambiental, ele não é um setor anexo, não é um adendo, não é o superficial da empresa. Muito pelo contrário, isso tem que estar no DNA das empresas, né? E o que acontece? Os clientes estão percebendo isso, estão cobrando isso das empresas. Então aquelas empresas que se apropriam de forma errada do marketing sustentável, digamos assim, ela cai. Uma hora cai, né? Eu acho que o cliente ele está muito politizado, ele está muito informado e isso tende a crescer cada vez mais. As grandes empresas multinacionais, inclusive que já erraram, hoje já não erram mais, elas conseguem entender como se retratar num erro. Então eu acho que se a gente for analisar o mercado da comunicação voltado para essa área do social e do ambiental, a gente começa a perceber que os comunicadores estão tendo que aprender, né? Mesmo que às vezes a pulso, como lidar com essa temática social ambiental relacionada ao marketing. Entendi, muito bom. E Pedro, a cidade toda ela se beneficia com essas ações de impacto social, né? Porém, é um termo que ainda gera algum tipo de confusão, né? Muitos pensam que empreendedorismo social é só caridade. Enfim, como é que tu tem esclarecido o público que costuma te procurar sobre essa definição ainda meio que desconhecida, apesar da gente saber que é um termo já que vem ali da década de 90, enfim, mas que de repente boa parte do empresariado acaba não sabendo diferenciar muito bem isso aí, né? Isso, é verdade. O empreendedorismo social, ele até ganha um pouco, ele sai um pouco na frente em termos do entendimento por conta da palavra do empreendedorismo, né? O empreender, ele é tido já como uma conduta econômica, enfim. Então o social talvez é que gere a dúvida. E quando une os dois, alguns conseguem perceber o que é e alguns não. Eu gosto de tentar explicar da forma mais simples possível, né? Esse mercado, digamos assim,
de impacto social, de inovação social, ele tem 3 definições que são muito importantes a compreensão. Primeiro é o terceiro setor, que é mais simples de entender, porque a gente aqui no Brasil já tem uma legislação pensada para tal. Então o terceiro setor, as organizações não governamentais, a sociedade como um todo, ela já entende, embora às vezes haja um preconceito com esse terceiro setor, por falta até de informação, enfim. Mas o terceiro setor, eles já entendem que são aquelas empresas que precisam de doações para sobreviver, aquelas iniciativas que precisam de doação para sobreviver, né? Então elas não são autossustentáveis financeiramente, digamos assim. Já os outros 2 termos são os mais difíceis, né, que é o negócio social e o negócio de impacto social. São 2 nomenclaturas muito próximas, né, e que a gente bebe da fonte internacional em termos de conceito em relação a elas, porque de fato a gente não tem uma legislação própria para esses negócios. São negócios que nascem com uma conjuntura financeira que ele dá lucratividade, né? Então não é doação, a gente não está falando de doação, não está falando de filantropia, a gente está falando de negócio mesmo, né? De business, de negócios, enfim. Só que ela bebe da parte do sentido altruísta ou filantrópico, né, de essência, de querer resolver uma problemática social. Então os negócios de impacto social e os negócios sociais, ambos nascem para poder ajudar ou resolver uma problemática social. A diferença entre ambos é que os negócios sociais, eles lucram, só que essa lucratividade ela é reinvestida no próprio negócio, né? E para esse negócio ganhar escala, visto aí o exemplo mundial, internacional de Yunus, né, com o Grameen Bank, que é um banco de microcréditos de Bangladesh, em que toda a lucratividade é reinvestida no próprio negócio. O negócio de impacto social são negócios que nascem para resolver uma problemática social também, só que a parte financeira é gerida como uma empresa tradicional. A lucratividade ela pode ser distribuída entre sócios ou acionistas, por exemplo. Então tem essas diferenças que eu acho que entendendo esses 3 termos, terceiro setor, negócios sociais e negócio de impacto, eu acho que já é um grande começo para entender o movimento do empreendedorismo social. E como é que a gente pode direcionar o pensamento criativo, já falando mais dentro assim, da área de comunicação, como é que a gente pode direcionar o pensamento criativo, a nossa forma de agir de maneira criativa, principalmente na linguagem mais de design, comunicação, para o impacto positivo? É possível fazer essa virada de chave? Então, eu acredito demais numa nova comunicação, numa comunicação que coloca como estratégia base até a questão dos propósitos das empresas, né? Eu acho que as empresas que não estão envolvidas na sistemática, nós que fazemos a comunicação delas, temos como até obrigação esclarecer esse movimento, o que é que está acontecendo com a economia, né? E o que é que está acontecendo com o marketing, com a comunicação, e o que a empresa pode ganhar estrategicamente como valor de marca, caso ela se envolva de verdade, né? Aí vem a questão da realidade do envolvimento e saiba trabalhar com transparência nessa comunicação. Se eu puder pontuar uma palavra, assim, trazer uma palavra que eu acho essencial em quem quer trabalhar a comunicação com esse viés, eu diria que é a transparência, né? Os clientes, as informações chegam cada vez mais fortes ao consumidor final e de forma mais fácil até. Então os clientes, os consumidores, eles estão buscando uma informação. Quando ela já não chega de forma aleatória ou orgânica, eles buscam essa informação e querem ter um entendimento real do impacto que aquele envolvimento daquela marca causa. Então, e isso que é difícil de mensurar, né, Pedro? É um pouco complicado mensurar isso daí, né? Isso, é um grande desafio. A mensuração do impacto social é um grande desafio. Realmente eu não posso falar, não posso discordar de você em relação a isso. Mas já existem ferramentas que nos ajudam, né? E algumas empresas que fazem isso muito bem. Na verdade, assim, a gente já tinha empresas envolvidas na parte de sustentabilidade que fazem até relatórios de sustentabilidade, relatórios anuais, com índices. Só que eu acho que agora esses relatórios chegam na comunicação e a comunicação percebe qual a força que isso tem para a estratégia da comunicação. Então eu acho que o jogo começa a ficar interessante e começa a gerar frutos para a empresa, para o movimento, para a agência, nesse caminho aí para a sociedade, né? Afinal de contas, quando a gente fala de marketing sustentável, de envolvimento de marketing de causa, de todo esse movimento dos negócios se envolverem com causas e propósitos, a gente está falando numa cadeia aí de ganhos multilaterais, em que a gente está pensando num ganho para a empresa, para a sociedade, enfim, para os stakeholders que se envolvem. Então eu acho que transparência seria sim a palavra
delay, digamos, para quem quer trabalhar a comunicação para impacto positivo. Há esse desafio na mensuração, realmente ele existe, mas tem ferramentas que podem nos auxiliar, né? Inclusive ferramentas simples, tá? Se a gente se envolve com projetos de relacionamento com a comunidade, por exemplo, a gente pode fazer um trabalho, uma pesquisa de campo, a gente pode tentar tangibilizar esses resultados, né? Então, tem ferramentas, inclusive, de certa forma, antigas, que a gente pode tá trazendo para essa realidade. Além das ferramentas tecnológicas que nos ajudam muito, né? E dentro da linha de mix de marketing, obviamente que essa mudança de postura vai muito além de simplesmente mudar os personagens que vão compor uma peça, por exemplo, né? Vai muito além de simplesmente mudar a parte redacional. Para isso se transformar numa ferramenta estratégica de verdade e o impacto positivo se diferenciar de peças ou materiais que agências comuns costumam realizar, é uma mudança radical completa, né? Eu imagino que é como se fosse uma reeducação quando se trata de relação cliente-agência, né? Exato, e acho isso interessante demais. Eu, inclusive, torço para que isso aconteça cada vez mais rápido. Eu acho que a gente que trabalha com... Aliás, o mundo tem mudado tudo de forma muito rápida. Então, nós, profissionais de economia, seja economia criativa ou seja até outra área da economia, a gente precisa estar atento a essas mudanças, né? Perceber como elas estão sendo interessantes para a conjuntura social e querer antecipar e movimentar isso de forma mais rápida possível. Eu fico muito feliz quando eu vejo essas mudanças no setor de comunicação. Eu acho que a comunicação estava precisando de uma maturidade maior, de um envolvimento maior, inclusive, com seus clientes. Né? Aquela questão da comunicação mecânica, da agência mecânica, de fazer um layout de uma arte, de entrega, de redações simplórias. Eu acho que isso acaba. O setor de comunicação ele precisa se envolver com a estratégia da empresa, ele bebe aí da fonte um pouco até de consultoria mesmo. Então, consultoria criativa, então se envolver, né, no cerne da empresa, no DNA da empresa, para poder entender o que é aquela empresa, propor projetos de impacto para aquela empresa, gerenciar esses projetos para depois comunicá-los. Então eu acho que a comunicação ela ganha outras possibilidades, né? Outras, eu não diria nem obrigações, mas outras possibilidades, e que eu acho que a agência ou a empresa de comunicação que tiver com isso startado, né, se estiver ligada nessa mudança, eu acho que ela sai bem na frente. E Pedro, para finalizar, tu acha que de repente essa coisa do marketing de causa não é mais um hype que está surgindo aí que logo vai ser colocado de lado? Não, eu acredito na verdade que o termo em si, ele inclusive já está em uso há muito tempo. Os termos, os rótulos, enfim, eles chegam, alguns ficam mais tempo, alguns menos tempo. Tudo muda muito rápido. Se falava em marketing 3.0, com livros sobre isso, bibliografia, enfim, hoje em dia já se fala que é um termo ultrapassado. Eu acho que a velocidade dos rótulos, para mim, de fato, eu não me apego muito a isso. Eu acho que eles vêm e vão, como vários outros rótulos que vieram, como teve o boom do termo sustentabilidade, hoje já não se fala tanto, porque alguns acham que banalizou. Mas o que eu me apego muito é a mudança econômica real, sabe? A mudança social também, de comportamento dos clientes. Isso não tem como negar e não é algo passageiro. A gente vê, inclusive, como está crescente esse envolvimento dos clientes, dos consumidores, com esse envolvimento em causas das marcas que eles gostam ou defendem. Então, eu acho que essa questão do tempo, não seria nem sazonalidade, seria de tempo mesmo. Eu acho que eu gosto de colocar isso muito para os rótulos, mas a essência do marketing de causa ou marketing sustentável que seja, esse veio para ficar, e ainda vai se desenvolver muito. Eu acredito que a gente está no começo de uma grande revolução mesmo na comunicação, já vivenciando, mas eu acredito que ainda vai se desenvolver em passos largos nos próximos dias. Realmente eu concordo com o Pedro, de que essa postura não é apenas uma moda passageira, mas algo que veio para ficar. Uhum. E falando mais sobre empreendedorismo social, para falar mais sobre isso, eu tive a oportunidade de conversar com a ex-ministra Marina Silva, para tentar entender um ponto de vista dela, indo um pouco além do aspecto empresarial. A sustentabilidade, as dificuldades de se empreender, principalmente quando se quer causar um impacto social, as barreiras que são grandes. Foi uma conversa bem rápida, mas deu para aproveitar um pouco do que ela tem de experiência nesse mundo da sustentabilidade. Bem rápido, mas também muito útil. Vamos ouvir aí. Vamos lá.
Como é que a senhora enxerga o novo mercado de empreendedorismo de impacto social? A senhora acha que tem possibilidade de crescimento no Amazonas e no Brasil? E a senhora acha que vai levar muito tempo para esse impacto alcançar um nível como os países da Europa já têm hoje? Eu acho que é o caminho para as transformações que o Brasil e o mundo precisam. Hoje na Europa, por exemplo, cerca de mais de 13% dos empregos já são criados pelas pessoas que lidam com o empreendedorismo social, que leva o bom serviço ou bom produto, mas que não visa o lucro, visa criar empregos, oportunidade de geração de produtos que sejam sustentáveis. Né? Tem um professor do Canadá, o professor Henry Mitzenberger, que ele diz que é fundamental que a gente trabalhe o tripé da nova sociedade. Ele fala, existe o setor público, o setor privado e o setor plural, que a gente chama costumeiramente sociedade civil. E ele diz que o setor plural precisa ter um lugar, que é o setor da sociedade. E cada vez mais serão essas pessoas que estarão criando as novas possibilidades de conhecimento, as novas possibilidades de entretenimento, as novas possibilidades de geração de produtos de qualidade, mas com compromisso da sustentabilidade econômica, social e ambiental. Aproveitando que a senhora tem um leque de conhecimento extra Brasil, vamos dizer assim, a senhora conhece também esse mercado crescente no mundo afora de energia solar. E aqui em Manaus, mais da metade do ano, a gente tem um sol escaldante. E é quase gritante o fato de a gente não ter energia solar. Né? Não tem uma casa aqui em Manaus com energia solar. Recentemente, alguns bancos, como a Caixa Econômica, estão fazendo financiamentos para que as placas solares sejam de fácil acesso para pessoas físicas. Mas ainda é uma análise ainda muito pequena. Você vai ter que ter um pouco mais de recurso para conseguir. Como é que a senhora acha que a gente pode estar impulsionando esse mercado de energia solar no Brasil? É só questão política ou não? Acho que nós temos um aspecto que é de natureza política. Porque a decisão de incentivar, de criar linhas de crédito, de criar uma base de apoio para a viabilização dos projetos, pode ser uma forte contribuição dos governos. Por exemplo, a Alemanha tem cerca de 25% de capacidade instalada de energia solar. A Alemanha tem 0, nada de sol. O Brasil é a área de maior insolação do planeta e não chega nem perto da capacidade instalada que a Alemanha tem. Além do mais, é fundamental que a geração de energia hoje seja cada vez mais diversificada, oriunda de várias fontes, solar, eólica, de biomassa e, quando possível, com bases sustentáveis da hidroeletricidade, para diminuir cada vez mais a energia fóssil. Mas, além de ser diversificada, ela precisa ser uma geração distribuída. E as placas solares, elas contribuem para essa junção de diversificação da matriz energética com uma matriz energética que tem a ideia da geração distribuída para, inclusive, evitar a perda de energia que se tem. É melhor, digamos assim, produzir a energia no lugar que a gente mora do que desperdiçar o sol. Né? Além do mais, o sistema pode ser integrado. A parte que você usa, não é, já é economia para você, mas você pode integrar o sistema, os sistemas inteligentes. E isso ajuda, inclusive, a diminuir as obras de grande impacto, como hidrelétricas, por exemplo. Exatamente. E aí, como a senhora enxerga o papel das cidades nesse desenvolvimento sustentável? Os pequenos municípios, eles têm alguma força para mobilizar, para entrar nesse ciclo de desenvolvimento sustentável? Como é que a senhora enxerga? Olha, hoje existe um movimento muito forte, que é o movimento das cidades sustentáveis. Né? Isso é uma articulação no mundo inteiro e aqui no Brasil nós temos o trabalho que é feito, sobretudo uma articulação chamada Nossa São Paulo, que incentivou muito a plataforma Cidades Sustentáveis. Nas grandes metrópoles, em que pese a complexidade, mas você tem uma base maior de recursos.
Nas pequenas cidades você não tem tantos recursos. Mas tem uma vantagem para as pequenas cidades. É que nas grandes cidades você já tem uma matriz energética com base em combustível fóssil, você já tem uma série de problemas que precisam de altos investimentos para reverter essa matriz energética e criar um programa de eficiência. Nas pequenas cidades, onde as coisas ainda vão acontecer, é possível você já começar o certo, não é? É só uma questão de você criar financiamentos que inclusive tenham baixo custo, você criar uma base de suporte, de assistência técnica, envolvendo, não é, os engenheiros, as pessoas que trabalham com essa agenda ou a formação técnica no nível básico, para incentivar essas novas possibilidades de emprego, de geração de energia de base de conhecimento, né? Eu, por exemplo, imaginava, né, que era o caso do Brasil, em vez de ficar apostando em Belo Monte e ficar apostando nesses grandes investimentos, pegar esses recursos e criar linhas também de incentivo para essa diversificação a partir das pequenas cidades. Aproveitando que a senhora falou a respeito das metrópoles, das pequenas cidades, a gente sabe ainda que os jovens, eles tentam, mas eles empacam em alguns problemas para empreender. E como é que a gente, como cidadão, como governo, como pessoa física, como pessoa jurídica, como pesquisador, como ser humano, pode motivar, fomentar o jovem a empreender mais, né, a ser mais o responsável pela sua vida, pelo seu futuro, né? Ele vê que é possível ele realizar mais do que ele imagina que ele pode. Como é que a senhora acha que a gente pode fomentar isso? Bem, digamos assim, a veia empreendedora é um dom. Mas tem muita gente que tem o dom, mas não tem os meios, não tem o apoio. É claro que se você tem professores que dão esse estímulo, claro que é para o empreendedorismo certo, né, com os critérios da sustentabilidade econômica, social, ambiental, enfim, né, se você tem, digamos, essa veia, você tem o suporte do ponto de vista técnico, do ponto de vista de gerenciar o seu negócio, você precisa de ter também por parte do governo linha de crédito, é preciso que se tenha o suporte para as universidades públicas e privadas, criar também as incubadeiras desses empreendedores sociais. Nos Estados Unidos, por exemplo, o MIT, eu tive a oportunidade de ficar durante 2 meses lá na universidade, e eles têm uma grande quantidade de projetos que a própria universidade faz a captação dos recursos para os jovens que fazem suas teses de mestrado e doutorado e que queiram transformar aquele conhecimento numa atividade prática. E o retorno é muito grande, não é? Eles têm o programa de pesquisa básica e de pesquisa aplicada. No campo da pesquisa aplicada você tem um retorno muito grande. E geralmente essas pessoas, né, que às vezes até têm altíssimo sucesso, depois eles é que se tornam os grandes doadores das universidades. Eu não tenho dúvida que o impacto social e a forma como empresas e gestão pública estão atuando pode significar mudanças bruscas na maneira de solucionar problemas graves que a gente vive nas cidades, né? Exatamente. E para você que quer continuar essa conversa sobre esses assuntos do mundo sustentável, que não deixa de lado o negócio, a sustentabilidade do negócio, que ele precisa ter lucro para ele ter existência, você pode comentar mais no post desse episódio nas redes sociais, deixando lá sua opinião. E na descrição a gente vai deixar também os contatos dos 2 entrevistados desse episódio agora, do Pedro e da Marina Silva. Então, obrigado por nos acompanhar. Até o próximo Livre Cultura. E não perde, porque você só tem a ganhar. Valeu, gente. Até mais.